Eu li Doramar ou a Odisseia, o segundo livro publicado por Itamar Vieira Júnior. Eu confesso que fiquei curiosa para saber como que o autor ia fazer depois de ter escrito o sucesso de Torto Arado, né? O que viria depois disso? Eu fiquei curiosa. Depois de um livro de tanto sucesso e super premiado como o Torto Arado, o que ele ia fazer? Será que o segundo seria tão bom? Olá, meus amores, sejam muito bem-vindos aqui no canal. Eu sou a Bela e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre Doramar ou a Odisseia, que é o segundo livro publicado pelo escritor brasileiro Itamar Vieira Júnior. O primeiro foi Torto Arado, né? Eu já li, já fiz vídeo aqui para vocês, um livro que eu amei, eu inclusive vou deixar aqui nos cards caso você não tenha visto ainda, para você conhecer um pouquinho a história. E veio esse segundo livro, Doramar ou Odisseia. Eu fiquei curiosa para saber, assim, como que o autor, será que o autor é tão espetacular assim que vai fazer um segundo livro tão bom quanto Torto Arado? Bom, antes de começarmos, vamos aos costumes. Se inscreva aqui no canal, ative o sininho para você receber as notificações de vídeos novos e deixe o seu curtir. E aproveite e deixe um comentário aqui para mim me dizendo se você conhece Itamar Vieira Júnior, se você já leu algum desses dois livros dele, se gostou. Deixa aqui nos comentários para mim porque eu quero saber as suas impressões também. Bom, bora lá então, sem mais delongas, eu vou falar um pouquinho então sobre esse livro, Doramar ou a Odisseia. Na verdade, eu resolvi ler esse livro porque depois que eu li Torto Arado, do autor, né, que foi o primeiro livro do autor, eu decidi, foi uma decisão que eu tomei naquele momento, eu vou ler absolutamente qualquer coisa que esse escritor escrever. Até uma receita de bolo, se ele escrever, eu vou ler porque, gente, que autor incrível. E assim eu o fiz, né? E aí eu tava pensando antes de começar essa leitura, eu falei assim, gente, eu fiquei até com um certo receio pelo autor, que eu falei, como que ele vai fazer? Depois de ter escrito o sucesso de Torto Arado, essa história maravilhosa que conquistou todo mundo, como que ele vai fazer com esse segundo livro? E aí, gente, eu fiquei me perguntando, depois de ler o segundo livro, onde estava Itamar Vieira Júnior antes de 2019? Como que a gente não conhecia essa pessoa? Porque ele, para mim, ele é um escritor assim único, tem se tornado assim favorito para mim. O livro O Torto Arado é um dos favoritos da minha vida e agora Doramar também se tornou. É um livro de contos, é uma coletânea de 12 contos e esse escritor, ele me mostrou conhecer o Brasil como pouquíssimas pessoas, como pouquíssimos outros escritores, inclusive. Ele mostra aí com palavras um Brasil esquecido, ou a gente poderia até dizer um Brasil propositalmente não lembrado, né? É, ele mostra isso pra gente. E aí eu acho assim que é maravilhoso que a gente tenha encontrado Itamar Vieira Júnior, porque ele nos apresenta esse Brasil, nos mostra, nos lembra que esse Brasil existiu e existe, e nos joga na cara mesmo esse Brasil cru, esse Brasil doído, esse Brasil assim esquecido que na verdade não tá só no passado, né? Ele nos mostra aí resquícios do passado na nossa realidade. Falando então especificamente de Doramar, esse é um livro de contos, como eu disse, são 12 contos que foram escritos, alguns antes de Torto Arado e outros depois de Torto Arado. Os temas, então, eles passam pelo Brasil escravocrata, o Brasil misógino, o Brasil racista, o Brasil excludente, né? A gente conhece, então, sempre personagens muito fortes, mas que são submetidos ali a condições subhumanas. E eles não se conformam aí com essa situação, essa destinação em que lhes foram dadas.
não existe escolha para esses personagens, né? Mas a gente vê aqui nessa história inconformismo e até certo ponto insubordinação. E como isso é fundamental para eles, né, para que eles consigam sobreviver. O livro nos mostra então como que essa situação de insubordinação acaba sendo essencial, fundamental para eles e necessária para que eles consigam viver nas condições que eles vivem, já que acaba sendo uma questão de vida ou morte, né? Então, esses personagens, eles buscam superação e, sobretudo, liberdade. O livro também fala do nosso povo originário e da multiplicidade indígena, né? É muito legal a gente ler coisas que estão tão longe do nosso cotidiano e do nosso, pelo menos para mim, são temas tão longe das coisas que eu costumo ler, e ver a pesquisa que esse autor fez para poder escrever sobre os índios. É muito interessante de ver a profundidade que o autor vai nas suas histórias e nas suas pesquisas mesmo desse Brasil que é plural, e que tem como povo originário os índios, né? A gente vê aqui contos de um país escravocrata, né? Uma situação que durou, aí oficialmente, né? Durou 3 séculos. Então a gente vê muita dor, né? Muito abandono, muito desprezo. E o autor nos propõe aqui uma reflexão muito interessante, né? Se a sociedade de hoje ela não enfrentar, né, não enfrentar esse passado doloroso que a gente continuará a viver todas essas desigualdades que a gente vive hoje. E aqui eu não digo só desigualdade econômica, né? São desigualdades de coisas muito básicas, como o direito à própria vida. Eu vou aprofundar um pouquinho só em um dos contos, né, para não estragar muito a leitura de vocês. É o meu conto favorito. Eu amei vários desses contos, mas esse é o meu conto favorito. Ele se chama Alma. A minha experiência de leitura com esse conto foi muito intensa. E aqui, sem querer fazer qualquer tipo de trocadilho, ele realmente doeu a minha alma. Ele me deixou por dias muito incomodada, muito angustiada, sabe? E é uma leitura que você entra na história, que você corre, que você começa a ler as palavras sem pausa, e aí você vai perdendo ar, vai perdendo fôlego e termina exaurida. Eu terminei exausta. Eu me peguei fazendo expressões de dor quando eu tava lendo, né, as páginas. Na verdade, eu li no Kindle, né? Quando eu ia passando, eu me pegava com expressões assim de dor, de desespero, sabe? Mas é uma história, são histórias maravilhosamente bem escritas. Esse escritor, ele consegue trazer temas tão doloridos, tão doídos, que na nossa carne mesmo, assim, mas traz com uma certa poesia. Então, é maravilhoso. Agora, no final desse conto Alma que eu disse, o final é um respirar fundo, sabe? Ai, quase que um acolhimento. A personagem, ela é uma mulher escrava, uma mulher muito forte, e que ela é inconformada, ela sofre muito e ela é inconformada com tudo isso que ela vê diariamente. Eu não vou contar a história porque eu quero que você tenha a surpresa da leitura, mas a única coisa que eu posso dizer é que você se liberte para sentir tudo o que você tiver que sentir. E se permita ter empatia pela personagem. Essa personagem, ela é muito real. Aliás, ela é essa aqui. Vou deixar na telinha um artista. Eu vou deixar também o nome aqui do artista que personificou a personagem principal, a Alma. Então, essa é a mulher forte, guerreira, a escrava desse conto. E, gente, ai, vê-la me deu ainda mais sentimento por ela. E olha que legal que o Itamar escreveu sobre a alma, né? Essa história, abre aspas, tá? Essa história em particular foi inspirada parcialmente num relato ancestral. Eu costumo brincar que Alma é a atriz-avó de Bibiana e Belonísia.
Então, gente, se vocês leram Torturado, Bibiana e Belonísia são as duas irmãs protagonistas de Torturado. Se vocês leram Torturado e agora sabem que Alma seria aí a atriz-avó dessas duas personagens, vocês começam a ler a história já com uma proximidade muito grande, já com até afeto por ela, já com amor por essa personagem. Então, eu fiquei muito feliz de saber isso, né? De ver isso escrito pelo próprio autor, tá no Instagram dele. Então, para quem leu o Torturado, é quase que um acalento. É isso, gente. É o segundo livro publicado por esse autor, o segundo livro publicado por ele que foi favoritado por mim. E eu percebo quanto escrever é, especialmente para esse ator, um ato político. Então, isso é muito maravilhoso, assim. E você, já leu algum livro do Itamar? Já leu Torturado? Já leu Doramar? Deixa aqui nos comentários para mim. Eu quero saber a opinião de vocês sobre esses livros e se vocês têm vontade de ler, tá bom? É isso, eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo. Eu vou deixar os links para compra desses dois livros no box de descrição, caso você tenha interesse em conhecer um pouquinho mais a obra do autor. E é isso. Um grande beijo, até o próximo vídeo.